Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Espiritismo Analisado. Eu sou Erivelto Carvalho e este canal tem o objetivo de trazer estudos e análises a respeito da doutrina espírita de forma aprofundada em todos os seus aspectos. O objetivo do nosso vídeo de hoje é fazermos uma análise em busca da verdadeira história da palavra Espiritismo. Isso não quer dizer que a história que conhecemos hoje da palavra Espiritismo seja falsa ou produto de alguma fraude, apenas que alguns de seus detalhes não são plenamente conhecidos e alguns fatos precisam ser melhor elucidados a respeito da sua formação, da sua etimologia. Todos nós sabemos muito bem que é comum no meio espírita brasileiro e até no meio acadêmico brasileiro também, a ideia de que a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec, no formato de um neologismo francês denominado espiritismo, que teve à luz através da publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Mas e se eu te disser que essa palavra é mais antiga do que isso e que as evidências modernas revelam que essa palavra surgiu pelo menos 4 anos antes, em 1853, nos Estados Unidos, através de uma palavra do inglês americano denominada Spiritism. Essa palavra Spiritism, utilizada desde 1853 pelos americanos, teria sido a base de inspiração para Kardec criar a sua palavra Espiritismo. E essa palavra Spiritism era então utilizada pelos americanos como um sinônimo ou como um nome alternativo daquele movimento conhecido como espiritualismo moderno, aquele mesmo que teria surgido a partir daquelas comunicações, daqueles fenômenos espirituais ocorridos na casa da família Fox, envolvendo principalmente as irmãs Catherine e Margaret Fox. Mas, se você está achando o objetivo desse vídeo interessante, após a vinheta, nós continuaremos com as evidências do uso da palavra espiritismo antes da publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Continue conosco após a vinheta. Mas a palavra espiritismo, nessa sua origem muito mais remota, só passou a ser conhecida do movimento espírita brasileiro por volta do ano de 2009 e ainda de uma maneira muito inusitada. Aqueles que já estão mais antigos aqui na internet e que se lembram dos anos 2000, vão se lembrar muito bem que a principal rede social utilizada pelos brasileiros naquela época era o Orkut. O Orkut tinha como principal atrativo a existência das comunidades. As comunidades nada mais eram do que grupos temáticos em que as pessoas se reuniam para debater determinados assuntos de seu interesse. Naquela época, eu participava de uma comunidade muito atuante que era a comunidade Filosofia Espírita e Espiritismo. Era uma comunidade que reunia um perfil de espíritas mais voltados para as questões filosóficas da doutrina espírita e outros assuntos mais aprofundados. Essa comunidade chegou a reunir uma média de 10 mil membros. E, em certo dia do mês de abril de 2009, um usuário denominado Roger Vitor Souza, que além de espírita era também estudante de francês, postou um link muito interessante para uma página que, na verdade, era um dicionário etimológico de um centro de pesquisas linguísticas francês, o CNRTL, que nada mais era do que as siglas em francês para Centro Nacional de Pesquisas Textuais e Lexicais. Esse link para o dicionário etimológico, ele trazia a etimologia da palavra spiritisme, o espiritismo em francês. E ele trazia uma informação que chocou praticamente todos que participavam da comunidade naquela época, dizendo que sim, a palavra espiritisme teria tido a sua primeira versão no francês com a publicação de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Porém,
o mesmo dicionário etimológico falava que essa palavra era, na verdade, emprestada do inglês spiritism, principalmente do inglês americano. E ele ainda atestava que essa palavra teria sido originalmente instituída nos Estados Unidos por volta de 1853, conforme atestado por grandes dicionários, como o Oxford English Dictionary da Inglaterra e também o Dictionary of American English dos Estados Unidos. E essa informação, eu passo aqui para vocês agora, é o print desse dicionário etimológico e as suas informações curiosas. Bem, na parte de cima nós temos o print do dicionário etimológico, do CNRTL, e aqui embaixo o resumo das informações que ali estão contidas. No início ele fala realmente, o primeiro registro de espiritisme, lá em francês, foi em O Livro dos Espíritos, de 1857. Em seguida, ele dá a seguinte informação. Conforme o alemão Manfred Hofer, um importante linguista que estudou bastante a história e etimologia de palavras da língua francesa, em seu livro Dicionário dos Anglicismos, publicado em 1882, ele é um anglicismo, ou seja, o que é isso? Uma palavra do idioma francês que tem origem através do inglês, seja o inglês britânico ou o inglês americano. A terceira informação relevante é que a palavra spiritism é derivada de spirit, conforme atestado desde 1856 por um suplemento do Oxford English Dictionary. E a terceira e a quarta e última informação extremamente relevante é a seguinte: a palavra spiritism foi utilizada em paralelo e com o mesmo sentido de spiritualism desde 1853, conforme informações do Dictionary of American English e um suplemento do Oxford English Dictionary. Em seguida, eu trago aqui para vocês também como que dicionários modernos, inclusive alguns citados aqui como Oxford English Dictionary, tratam essa questão da etimologia da palavra espiritismo. O primeiro exemplar que eu trago aqui é a etimologia da palavra espiritismo conforme o Merriam-Webster. O Merriam-Webster é um dicionário americano muito conhecido, da mesma editora que publica a Enciclopédia Britânica, e ele traz a seguinte informação, que a versão mais antiga conhecida de Spiritism data de 1853. O Oxford English Dictionary já traz até uma informação mais relevante, de 1853, mas onde? Em que? Em que publicação? Ele diz que a evidência mais antiga para a palavra espiritismo data de 1853, no Protestant Quarterly Review, que era uma espécie de revista cristã protestante publicada nos Estados Unidos nessa época. E também nós temos uma informação do Dicionário da Língua Espanhola, uma publicação da Real Academia Espanhola, que na sua versão mais atual já trouxe, digamos, a etimologia da palavra espiritismo mais atualizada. Então, o Dicionário da Língua Espanhola traz espiritismo, do inglês spiritism, de spirit, espírito, e ism, ismo. E essa informação trazida pelo Roger Vitor Souza acabou, claro, gerando um maior número de curiosos na comunidade filosofia espírita e espiritismo. Boa parte desses espíritas que tiveram curiosidade de confirmar essa informação começaram a buscar na internet por provas de que a palavra espiritismo realmente teria existido antes de Allan Kardec, especialmente no inglês americano e também em algumas citações no inglês britânico, antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Vários pesquisadores independentes começaram então a encontrar provas de publicações que continham essa palavra nos anos 1854, 55 e 56, através de ferramentas de busca, como, por exemplo, o Google Books e o Internet Archive. Mas uma grande contribuição também foi dada por uma biblioteca digital que não pertencia a essas ferramentas, que era o site www.spiritarchive.org, que foi criado pelo dinamarquês
Christian Einarsson. O Christian Einarsson teve a iniciativa de criar essa biblioteca digital. Ele reunia um acervo digitalizado de cerca de 3.000 a 4.000 obras clássicas do Espiritismo e do Espiritualismo, grande parte delas do século XIX e do início do século XX. Isso porque iniciativas como o Google Books e o Internet Archive e outros mais não tinham o objetivo, claro, de apenas digitalizar as obras que envolviam esse tipo de assunto, espiritismo, ocultismo, espiritualismo, etc. e tal. Então, muitas obras desses meios espiritualistas estavam ainda na mão de colecionadores, estavam ainda na mão de sebos, que guardavam esses acervos para comercialização e não estavam ainda acessíveis ao grande público. Então, pessoas como o Christian Einarsson tiveram a iniciativa de criar esse tipo de site para tornar disponível ao grande público um acervo específico, principalmente de obras espíritas e espiritualistas clássicas. Tive um contato pessoal com o Christian Einarsson entre 2009 e 2012. Infelizmente, o Christian Einarsson já não está mais entre nós. Se eu não me engano, ele desencarnou em 2015. Hoje também o seu site Spirit Archive também não se encontra mais no ar. Mas nesse período que mantive contato com ele, falei do nosso interesse aqui no Brasil de descobrirmos obras que tinham a citação da palavra espiritismo em inglês antes da publicação de O Livro dos Espíritos. E em 2010 ele me retornou com um acervo bastante interessante que tinha uma grande contribuição do uso da palavra espiritismo entre 1856 e 1857, que foi o acervo do Yorkshire Spiritual Telegraph, o primeiro jornal do movimento espiritualista na Grã-Bretanha. Esse jornal trazia essa palavra com várias citações durante esse período de 1856 e 57, antecipando aí alguns meses antes de Kardec fazer a sua publicação. A palavra espiritismo, como já era empregada nos Estados Unidos desde pelo menos 1853, conforme nós vimos nas definições do Oxford English Dictionary e também do estudo etimológico feito pelo Centro Nacional de Pesquisas Textuais e Lexicais da França, essa palavra era utilizada então como segundo nome do espiritualismo moderno. Mas o espiritualismo moderno já tinha o seu próprio nome espiritualismo, que ele tinha como principal e que era o mais usado. E para recordarmos como o significado, a palavra espiritismo então dava nome ao movimento do espiritualismo moderno americano, para poder refrescar a nossa memória, nós vamos aqui recapitular o que era de fato esse espiritualismo americano. O espiritualismo moderno ele foi um movimento filosófico e também de caráter religioso que começou nos Estados Unidos em 1848, com eventos envolvendo as irmãs Margaret e Catherine Fox em Wrightsville, Nova York, Estados Unidos, que alegaram comunicar-se com espíritos por meio de batidas. Essa situação despertou grande interesse dos americanos pela mediunidade, porque esse evento acabou se tornando muito conhecido por meio da mídia americana. Há notícias de que a história das irmãs Fox também se tornou conhecida fora dos Estados Unidos, tendo sido noticiada inclusive no Brasil imperial. Esse hype todo, utilizando um termo atual, acabou estimulando a formação de grupos que realizavam estudos a partir de comunicações espirituais. Várias pessoas, então, interessadas pelo fenômeno, começaram a fazer as suas próprias pesquisas com médiums e formar grupos. Esses grupos começaram a trocar ideias entre si, a se comunicarem, e o resultado das mensagens obtidas através por meio dos espíritos acabou formando uma espécie de núcleo doutrinário original. Esse núcleo doutrinário original acabou dando embasamento para o surgimento de um movimento organizado que, logo a partir do seu primeiro, segundo ano, começou a ser chamado de espiritualismo. E depois começaram também a utilizar outros termos, como novo espiritualismo ou como espiritualismo moderno.
Em seguida, por volta também de 1852, esse movimento e sua doutrina são também exportados para a Europa. Eles chegam à França, chegam à Inglaterra, e quando Kardec faz as suas primeiras pesquisas com a mediunidade, conhecendo de perto o fenômeno das mesas girantes, Kardec teve contato com franceses que já faziam parte do movimento do espiritualismo moderno, já se constituindo na França. Então a palavra espiritismo já estava funcionando lá nos Estados Unidos como o segundo nome do espiritualismo moderno, desde pelo menos 1853. Mas havia determinados momentos que os espiritualistas preferiam utilizar a palavra espiritismo no lugar de espiritualismo. Eles faziam isso lá nas suas palestras, nos seus livros e nos seus periódicos. Então, em que momentos seriam esses que era melhor utilizar a palavra espiritismo que espiritualismo? Bem, primeiro nós temos que entender como que os próprios espiritualistas americanos pensavam o conceito do espiritualismo. O espiritualismo, para eles, era a mesma coisa que ensino dos espíritos. O ensino dos espíritos, por sua vez, ele tinha uma parte informal que não era estruturada em doutrina. Era simplesmente o momento em que os espíritos, agindo como professores, passavam informações e revelações aos seres humanos através da inspiração, da mediunidade, de oráculos e de vários métodos. Essa forma do espiritualismo, que seria um espiritualismo natural, ela existia desde os primórdios da humanidade, desde a Idade da Pedra, desde que espíritos se manifestassem e revelassem parte do conhecimento que existe no mundo espiritual para os homens aqui do mundo material, isso era considerado, então, espiritualismo, mas era um espiritualismo informal ou um espiritualismo natural. É esse espiritualismo natural que, segundo os espiritualistas, esteve por trás de todas as grandes revelações que culminaram na formação das religiões e de qualquer conhecimento espiritualista do passado, seja de religiões muito bem estruturadas como o hinduísmo, o cristianismo, o islã, ou até mesmo religiões tribais, onde apenas, digamos assim, o pajé ou o xamã da tribo obtinha essas informações espirituais e as utilizava naquele contexto nas tribos. Então, toda a revelação espiritual do passado que tinha contato com os espíritos era considerada, então, uma espécie de espiritualismo natural. Por outro lado, a partir de 1848, com a formação desses grupos mediúnicos que acabaram desenvolvendo uma doutrina de base, mesmo que essa doutrina ainda tivesse pontos divergentes entre si, porque a parte básica do espiritualismo, ela já tinha toda uma coerência, já tinha uma doutrina central bastante coerente. Mas os aspectos secundários dessa doutrina ainda eram muito bagunçados. Cada grupo seguia uma orientação de acordo com o que lhe foi revelado por determinado espírito, seja o que foi revelado através do trabalho de determinado médium. Então, os pontos secundários ainda eram muito conflitantes, ainda eram muito bagunçados. Não havia uma espécie de unidade doutrinária quando se passava para esses aspectos mais secundários. Então, de qualquer maneira, existia um espiritualismo natural e um espiritualismo formalizado, sistematizado, que era a própria doutrina do espiritualismo moderno. Então, quando os espiritualistas queriam dar ideia de que o espiritualismo era uma coisa antiga e ancestral, era algo anterior ao próprio movimento organizado em 1848, eles utilizavam a palavra espiritismo para isso. Nós vamos ver aqui um exemplo em que um espiritualista, quando ele fala das revelações que o apóstolo João teve na presença de um anjo para escrever as informações do Apocalipse, esse momento em que ele está presente de um anjo, conversando com uma entidade espiritual, os espiritualistas chamam essa revelação de espiritismo e não espiritualismo, apesar de que tudo seria espiritualismo, mas quando eles queriam dar ênfase no espiritualismo natural, eles preferiam utilizar a palavra espiritismo. Havia também um outro motivo que era a literatura cristã. A literatura cristã, tanto católica quanto protestante, quando iria fazer referência ao movimento do espiritualismo,
eles preferiam utilizar a palavra espiritismo. Por qual motivo? Porque espiritualismo cumpria, digamos assim, a falta que a palavra espiritualidade, que hoje existe no nosso século, fazia naquele período do século XIX. Hoje, a espiritualidade é uma palavra que ela expressa a natureza que está por dentro da religião. Então, existe uma espiritualidade espírita, uma espiritualidade islâmica, uma espiritualidade católica e etc. Então, a espiritualidade é uma condição, um aspecto da natureza da própria religião. A palavra espiritualismo, entre todos os seus significados existentes, também cumpria essa acepção, a acepção também de espiritualidade, porque a palavra não tinha sido criada ainda na época. Então, sendo eles religiosos, católicos ou protestantes, ficava muito estranho criticar o espiritualismo, que era também um aspecto da sua própria religião. Então, eles achavam que era indigno de que o movimento utilizasse esse nome. E, sabendo da existência da palavra espiritismo, já usada pelos próprios espiritualistas, os autores católicos e protestantes preferiam utilizar no seu vocabulário a expressão espiritismo no lugar de espiritualismo. Já os espiritualistas, como eu falei, apenas nessas situações particulares, quando queriam enfatizar o caráter atemporal e antigo da palavra espiritualismo, ou do conceito do espiritualismo. Um dos exemplos mais interessantes da substituição da palavra espiritualismo por espiritismo aparece no livro The Sacred Circle, principalmente no seu volume 1. O volume 1 foi publicado em 1855, 2 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Esse livro ele foi editado por 3 grandes expoentes do movimento espiritualista americano, que foram John Dable Edmonds, conhecido como Juiz Edmonds, um espiritualista bastante famoso desse período, George Dable Dexter e Owen de Warren. Esses 3 participavam de um grupo mediúnico conhecido como o Círculo Sagrado. A esposa de alguns deles participavam também como médiuns atuantes nesse grupo. E é do nome desse grupo, o Círculo Sagrado, que eles deram nome a esse livro, The Sacred Circle. No The Sacred Circle, lá no seu capítulo 7, nós temos um diálogo entre um cético e um espiritualista. Esse formato de diálogo lembra bastante o que Kardec usa lá em O que é o Espiritismo, onde tem Kardec conversando com o cético, com o crítico e etc. A estrutura é praticamente idêntica, muito semelhante. Mas nesse diálogo entre o cético e o espiritualista, aqui no The Sacred Circle, o cético, apesar desse nome, não se trata de um materialista, mas sim de um cristão que está debatendo com um espiritualista. E por ele ser cristão, não acreditar na doutrina do espiritualismo, ele é aqui nesse contexto chamado de cético. Logo no primeiro diálogo, o cético diz o seguinte para o espiritualista: ainda acredito fortemente que os dias de inspiração já passaram, que os milagres já terminaram e que não teremos mais intervenções especiais da providência divina até o último dia, quando os mortos serão chamados de suas sepulturas para o juízo final. Então a ideia aqui do cético é que, se esses alegados fenômenos do espiritualismo fossem reais, isso já seria conhecido de muito tempo. Então ele duvida que isso seja verdade, que toda a revelação espiritual acabou na própria Bíblia. Não existem revelações espirituais no presente. E o espiritualista rebate. É uma objeção comum ao espiritismo. Aqui ele já troca espiritualismo por espiritismo. Se me for permitido usar um termo mais curto que o habitual, porque o habitual seria espiritualismo, uma palavra um pouco maior, que ele é uma doutrina nova e que, se houvesse tal realidade, ela já seria conhecida há eras. Então aqui ele fala que realmente os críticos do espiritualismo moderno sempre batiam nessa tecla. Ora, se a mediunidade existe, como alega o movimento do espiritualismo, isso já seria conhecido de eras e eras. Então, o espiritualista vem dizer que a mediunidade é um fenômeno, ou a revelação dos espíritos, não é um fenômeno moderno, mas sim um fenômeno de todas as eras, antigo. E aí por isso que ele já começa trocando aqui a palavra espiritualismo por espiritismo. Ele está enfatizando o caráter atemporal e antigo, tanto da prática quanto da revelação do ensino dos espíritos. O diálogo continua e o espiritualista afirma: se os anjos fossem uma criação diferente do homem,
não poderíamos julgá-los, mas sendo iguais a nós podemos. Se você admite que anjos são espíritos e espíritos de seres humanos, não pode negar as manifestações espirituais, pois a Bíblia está repleta delas. O que o cético responde: sobre esse ponto não estou preparado para falar, estou ciente do dilema. Sei que o anjo que concedeu as revelações a João, em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, diz, quando João estava prestes a adorá-lo como um ser superior: vê, não faças, porque eu sou teu companheiro servo, e dos teus irmãos os profetas. Não consigo compreender a conexão que o espiritismo moderno, aqui usado também no sentido de espiritualismo de hoje, no moderno, tem com coisas como a revelação feita a João. E o espiritualista lhe responde: o espiritismo moderno, ou o espiritualismo nas palavras de hoje, e o antigo são idênticos. Essa é a conexão. Ele quer dizer que a parte de revelação do espiritismo dos dias de hoje com o espiritismo da antiguidade são idênticas. Ou seja, os espíritos atuam como professores. Eles nos trazem o conhecimento existente no mundo espiritual em forma de revelação. Então, nesse sentido da prática, do método, né, do meio de comunicação é praticamente o mesmo. A diferença é que, na atualidade, essa doutrina passa a ser sistematizada de maneira separada dos dogmas e dos rituais que eram comumente utilizados no passado. E hoje ela passa a ter uma conotação mais científica e também mais filosófica, o que não era tão comum no passado. E como exemplo da literatura católica, também substituindo a palavra espiritualismo por espiritismo, eu trago aqui um trecho de uma revista denominada Bronson's Quarterly Review, uma edição de 1856. Essa revista era editada por um escritor denominado Orestes Augustus Bronson, que escrevia principalmente nessa revista sobre assuntos relacionados à política americana e também à doutrina do catolicismo romano. O Orestes Augustus Bronson já havia escrito um livro em que ele trata especificamente do espiritualismo em 1854, que foi o livro The Spirit Rapper in Neurobiography. Nesse livro, ele já também citava a palavra espiritismo no lugar de espiritualismo. E aqui ele volta novamente ao assunto no seu jornal 2 anos depois. Ele diz: há alguns anos realizamos uma investigação sobre o espiritualismo moderno, ou mais propriamente, espiritismo. É aquela questão que eu falei com vocês, como eles não gostavam de utilizar a palavra espiritualismo, porque isso fazia referência à natureza da própria religião, eles frequentemente substituíam o espiritualismo por espiritismo. Ele também chama de outro nome, ou daimonismo. O daimonismo seria referente à crença grega dos daimons. Os gregos acreditavam que existiam seres espirituais chamados daimons, que agiam como uma espécie de professores espirituais. Esses professores espirituais poderiam ser seres mágicos, poderiam ser deuses, e poderiam ser também os espíritos dos ancestrais de determinados povos, ensinando as pessoas, trazendo, digamos assim, revelações espirituais. Então ele faz aqui uma comparação do espiritismo com a crença dos daimons e chama em alguns momentos o espiritismo de daimonismo. E aí ele fala: incorporamos os resultados dessa investigação num volume que publicamos no outono de 1854, intitulado The Spirit Rapper in Autobiography, por O.A. Bronson. O protestantismo como religião gastou sua força com boa parte do povo americano. E agora o daimonismo está rapidamente tomando seu lugar. Pensamos que aqueles que nos deram a honra de ler The Spirit Rapper e prestarem atenção no seu argumento e a sua filosofia, ficarão convencidos de que o espiritismo é algo a ser evitado. Bem, o Augustus Bronson está aqui fazendo referência àquilo que é um fenômeno historicamente comprovado, de que o crescimento do movimento do espiritualismo nos Estados Unidos se deu principalmente no meio dos protestantes. Grande parte das adesões ao espiritualismo, depois também chamado de espiritismo, se deu nesse meio protestante americano.
poucos vieram do meio católico a aderir a essa nova filosofia espiritual. E segundo o Augustus Browson, esse crescimento do espiritualismo a partir do meio protestante estava praticamente agindo como uma espécie de destruidor desse movimento, ou seja, esse movimento de início deu sustentação ao espiritualismo e agora ele quase que o devorava em termos de crescimento exponencial. Era a opinião do Orestes Augustus Browson. Bem, então nós vemos aqui que a palavra espiritismo, originalmente americana, passa a ser afrancesada por Allan Kardec, num processo em que a palavra spiritism se transforma em spiritisme e se torna a palavra base praticamente para os outros idiomas traduzirem e criarem a sua versão. Mas sabemos que o ponto-chave para Kardec ter adotado a palavra espiritismo na sua obra como a palavra principal para se referir à doutrina dos espíritos vem do fato de que a palavra espiritualismo, que era então a mais usada para dar nome à doutrina dos espíritos, era extremamente problemática. Kardec já percebia que essa palavra tinha muitos significados, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. Nós vamos observar aqui uma situação curiosa que aconteceu durante o ano de 1856, em mais de uma edição do primeiro jornal do espiritualismo moderno editado na Inglaterra, que foi o jornal The Yorkshire Spiritual Telegraph. O periódico The Yorkshire Spiritual Telegraph foi um importante veículo de comunicação no contexto do movimento espiritualista do século XIX. Ele foi fundado por David Whitehead em abril de 1855, na cidade de Keighley, que fica situada no condado de West Yorkshire, na Inglaterra, no Reino Unido. E esse editor, o David Whitehead, ele, numa edição de outubro de 1856, ele já sabendo da existência, claro, da palavra espiritismo, né, como o espiritismo tinha vindo da América, o espiritismo americano, eles já sabiam do uso das duas palavras, espiritualismo e espiritismo, para denominar essa doutrina nova. E nessa edição de setembro, de 1856, ele escreve um editorial nesse jornal, no Yorkshire Spiritual Telegraph. O editorial é intitulado Espiritismo ou Espiritualismo? Ele começa a questionar os leitores, ele dá o seu parecer sobre o que ele acha dessas palavras e pede a opinião dos leitores, que os leitores, né, do periódico venham participar nos números seguintes, dando a sua opinião sobre essa questão. Né? Devemos usar a palavra espiritismo ou espiritualismo como nome mais preciso para essa nossa nova doutrina? Então, esse problema já estava sendo discutido pelos integrantes do espiritualismo moderno britânico, ou seja, a discussão estava acontecendo ao mesmo tempo que Kardec fazia a redação de O Livro dos Espíritos, preparando a sua publicação que iria acontecer alguns meses depois, em abril de 1857. Então, ao mesmo tempo que Kardec está ali escrevendo, né, finalizando a redação de O Livro dos Espíritos, no país vizinho, os espíritas, né, ou espiritualistas da Inglaterra já começavam a perceber problemas de significado com a palavra espiritualismo para ser empregada para esse movimento. Vejamos aqui alguns trechos, né, desse artigo do David Whitehead. Espiritualismo ou espiritismo, qual deveria ser? Qual palavra dá a melhor e mais verdadeira descrição da doutrina daqueles que acreditam nas manifestações espirituais dos dias atuais? E aí o Whitehead vai falar primeiro do espiritualismo. O espiritualismo tem sido entendido até agora como a doutrina contrária ao materialismo. Na verdade, ele é geralmente entendido como referente ao estado interno e à ação da alma no espírito. É a definição filosófica da palavra espiritualismo, né? Que faz referência mais aos fenômenos
subjetivos do espírito, aos fenômenos internos da alma. Mas o Whitehead começa a perceber uma diferença. Essa nossa doutrina, ela lida com comunicações espirituais, com médiums, coisas que não são tão subjetivas assim, que elas são mais objetivas, elas são observáveis, elas produzem fenômenos que podem ser, de certa forma, medidos, que podem ser conferidos e testados. Então a coisa é diferente dessa parte filosófica que fala mais de uma introspecção, de algo mais interno. E aí ele vem dar a sua opinião. No entanto, as novas manifestações espirituais são geralmente entendidas como possuindo uma relação com a alma bastante diferente daquela que se supõe ser implicada pela atividade do espiritualismo, chegando até a assumir um caráter externo e não interno. De fato, o contraste é claro entre o desenvolvimento espiritual interno e indireto, que é o objeto de estudo da palavra espiritualismo, e a atuação direta e externa dos espíritos. Então, ele vê uma contradição. O nosso movimento parece que não tem muito a ver com o sentido da palavra espiritualismo. Então, o espiritismo é uma palavra que diz sim diretamente ao que se propõe. Espiritismo quer dizer doutrina dos espíritos. Nós estudamos uma doutrina revelada por espíritos que se dá através de fenômenos externos, observáveis. Então, quem sabe o espiritismo seria melhor? É o que ele vem fechar o seu artigo, jogando essa pergunta para os leitores do jornal. Deveríamos chamar a doutrina das novas manifestações espirituais de espiritismo e não espiritualismo? Então, ele já propõe aí esse debate. Logo em seguida, na edição de outubro, um leitor já faz a sua resposta. O leitor declara para o David Whitehead, e o Whitehead publica isso no jornal. Examinei essa noite seu 8º número, aquele lá de setembro, né? E vou-lhe expor minha ideia sobre os termos espiritualismo e espiritismo. Ambos são, como deve saber, substantivos. O primeiro é geral e o segundo específico. Então esse leitor ele percebe também esse problema. Espiritualismo era uma palavra genérica demais. Já o espiritismo poderia ser empregada de maneira específica para a doutrina dos espíritos, fugindo desse caráter, né, ambíguo da palavra espiritualismo. Em novembro, outro leitor responde, né, em novembro de 1856. Permitam-me também sugerir o estabelecimento de uma sociedade central, composta de amigos em qualquer parte do país, favoráveis à causa do espiritualismo ou espiritismo, não importa como deve ser chamado, e de todos os círculos espirituais que desejem colocar-se em união com ela. O objetivo da sociedade será difundir um conhecimento dos fatos, da comunicação dos espíritos e das vantagens decorrentes desse ponto. Esse outro leitor aqui, para ele não vê problema se o movimento vai chamar espiritualismo ou espiritismo. Para ele, o que vai definir a coerência doutrinária, outro problema que os ingleses já percebiam, era criar uma sociedade central que organizasse essa coerência doutrinária, coisa que Kardec vai propor depois, através da Revista Espírita, através da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como uma espécie de núcleo que iria fazer a coordenação da unificação doutrinária do espiritismo. Então, para esse leitor, tanto faz ser espiritualismo ou espiritismo, mas ele deixa claro que o melhor seria que uma sociedade central tomasse a decisão, né, para resolver essa polêmica do uso das palavras. Bem, e aqui encerramos a primeira parte desse vídeo, que busca pela verdadeira origem da palavra espiritismo. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos analisar as ações de Allan Kardec na adaptação da palavra espiritismo para o francês, bem como as consequências que essas ações tiveram em transformar uma palavra secundária na principal para dar nome à doutrina dos espíritos. Vamos analisar também qual o conceito que Kardec tinha a respeito da doutrina espírita e que relações o espiritismo francês ou europeu tinha com o espiritismo americano ou espiritualismo moderno.
E se você gostou deste vídeo, curta, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos ou com aquelas pessoas que você sabe que têm interesse nesse tipo de assunto. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando todas as atualizações. Clique também no sininho para você ser sempre notificado assim que um vídeo novo for publicado no canal. E obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.